A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, Pastor JC, aqui para trazer uma palavra bíblica pastoral do trono de Deus para o seu coração. Diante aí do dilema pelo qual passa a humanidade, com um quadro crítico de pandemia, doenças psicossomáticas, violência, injustiça social, guerras comerciais e políticas, corrupção quase que generalizada em todas as esferas da sociedade, a imoralidade imperando e tentando suprimir os princípios morais e éticos sustentados por Deus, momento em que o ser humano age muitas vezes sem ser humano. Parece impossível acreditar em dias melhores, em dias promissores, acreditar que Deus possa intervir e reverter esse caos implantado e responsável pela ausência de estrutura familiar, pela inversão de valores, pela fragmentação da família, pela instabilidade psicológica, emocional e espiritual das pessoas, pela corrida pelo prazer imediato e a qualquer custo. Parece impossível acreditar na maioria das pessoas, parece perca de tempo até orar por determinadas pessoas da família. Mas veja o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Eu quero rememorar essa palavra pastoral ao seu coração, pois o termo impossível fala de algo que não se pode possuir, não se pode obter ou existir. É algo contrário à lógica e à razão humana, pois ultrapassa todas as regras, todos os limites humanos. Para se possuir, obter ou ver algo existir, algo contrário à lógica e à razão, que ultrapassam as regras por ser impossível, temos que alcançar um milagre da parte de Deus. Isto porque milagre é algo extraordinário, incomum, não habitual, inexplicável pelas leis naturais e exige uma interferência divina. E a oração e o jejum é o meio pelo qual o cristão tem acesso aos milagres de Deus, ao sobrenatural de Deus em prol da sua vida. A oração é o lugar de se encontrar com Deus, de autorizar Deus a interferir na esfera humana em prol das famílias, em prol da igreja e em prol da sociedade. Deus sempre trabalhou e trabalha para a felicidade humana. A obra criacional de Gênesis capítulo 1 foi um ato de Deus preparando o melhor ambiente para, nesse ambiente preparado por Deus, estabelecer nele o ser humano. Todas as condições favoráveis e sustentáveis para a sobrevida do ser humano foram criadas por Deus e colocadas à disposição do ser humano, mesmo antes do ser humano vir à existência. Para eliminar a solidão humana e proporcionar companheirismo, amor e cumplicidade, Deus instituiu a família como célula mantenedora da sociedade ao criar Eva e dá-la como esposa a Adão. Foi um complemento indispensável para a felicidade de Adão, para a felicidade humana. O ato de desobediência humana no Jardim do Éden rompeu a comunhão, rompeu a normalidade, rompeu o relacionamento do ser humano com Deus e a tão necessária proteção divina para o ser humano. E essa ruptura pelo ato de desobediência de Adão e Eva à vontade de Deus, às instruções de Deus, foi, e continua sendo a causa primária de tantos males, de tantas atrocidades, da má qualidade de vida humana, pois o ser humano ele continua resistente e andando na contramão da obediência plena à vontade de Deus. As pessoas continuam desobedecendo, banalizam o sagrado, invertem valores morais e éticos, desprezam os cuidados e o amor de Deus, se recusam a reconhecer os seus pecados e deixá-los para se curvar diante de Deus com a boca no pó em busca de esperança. No entanto, Deus deixou a sua promessa ao ser humano de que a família seria o meio pelo qual essa ruptura seria resolvida e o ser humano reconquistaria o privilégio de voltar a ter comunhão com Deus, a ter um relacionamento pleno com Deus, a estar na presença de Deus. O descendente da mulher nasceria, pisaria a cabeça da serpente, teria o seu calcanhar ferido, mas sairia vencedor para liquidar a dívida do ser humano diante de Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus anunciou o projeto de salvação à humanidade. E em Lucas capítulo 1, Deus continuou trabalhando, preparando o caminho para concluir o seu projeto ao responder à oração do sacerdote Zacarias. Olha o que está em Lucas capítulo 1, versículos 11 a 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse:
Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Diante do registro contundente de que o anjo do Senhor apareceu a Zacarias no versículo 11 e da reação quase que apavorada de Zacarias, tudo indica que, exercendo seu ofício sacerdotal, Zacarias nunca tinha visto, presenciado a manifestação de um anjo. A situação deixou ele apavorado. No entanto, a interferência divina possibilitou esse ato, dado a fidelidade com que Zacarias exercia suas atividades sacerdotais. Tudo aconteceu porque ele era um homem de oração e exercia seu ofício sacerdotal no templo e em relação à sua família de forma muito responsável. Como sacerdote, Zacarias era o responsável em levar diante de Deus a necessidade da nação e orientar a nação da vontade de Deus. Mais que isso, Zacarias orava por sua família e orava também pela sociedade à sua volta, para que Deus provesse salvação, para que Deus abençoasse a sua família e também a sociedade. E esse foi o motivo da visitação do anjo. O anjo disse: a tua oração, ela foi ouvida. Zacarias, já de idade avançada, o que ele poderia conseguir de forma natural e que nunca havia conquistado, ele colocou diante de Deus em oração. Na vida humana, muitas coisas podem ser realizadas pelos recursos naturais, mas que por vezes a pessoa vem lutando anos e anos e nada acontece. Persevere na presença de Deus, honrando ao Senhor na sua vida, e Deus responderá a sua oração, movendo o sobrenatural. O anjo disse para Zacarias: a tua mulher, ela dará à luz. Isabel, esposa de Zacarias, também era idosa e, além disso, ela era uma mulher estéril. Um problema que naquela época marcava a família, marcava as pessoas de forma pejorativa e colocava a pessoa como amaldiçoada por Deus. Imagine o sacerdote Zacarias exercendo seu ofício no templo e sendo questionado por que a sua esposa era estéril. Quantas orações ele havia feito por outras pessoas e visto o testemunho da resposta de Deus, mas o seu pedido e a sua oração, até aquele momento Deus não havia respondido na sua causa pessoal. O tempo de Deus chegará e ele entrará com intervenção sobrenatural em sua vida, em sua família e também na sociedade que você está inserido nela e que vive dias aterrorizantes. Continue orando, continue acreditando, servindo ao Senhor de forma fiel, de forma leal, vivenciando que de fato você serve ao Senhor sob quaisquer circunstâncias, sejam elas favoráveis ou não. A pergunta de Zacarias foi: como eu saberei isto? Eu e a minha esposa já somos velhos. Quantas vezes a pessoa ora de forma insistente diante de Deus, mas no fundo do seu coração, só faz a oração por obrigação, pois desacredita na real possibilidade. E não existe prova de que Deus havia prometido esse feito a Zacarias. Era um desejo pessoal familiar que ele decidiu pedir em oração, mas chegou a duvidar de que Deus o faria e que Deus cumpriria o que o anjo estava lhe afirmando. Pode-se afirmar que a oração de Zacarias estava em conformidade com a vontade de Deus, pois a procriação, o gerar filhos, é projeto de Deus para o ser humano. E se a oração se encaixa dentro da vontade de Deus, continue orando, continue acreditando, continue esperando, pois vai acontecer na sua vida. O anjo do Senhor disse a Zacarias: ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Essa privação durou todo o período gestacional de Isabel, só findando após o parto, no momento em que Zacarias ele escreveu numa tabuinha o nome do filho que deveria ser João, conforme o anjo havia lhe orientado. Existem privações, situações aflitivas que a própria pessoa provoca para si, simplesmente pelo fato de desacreditar nas determinações divinas. Por sua perseverança em continuar servindo fielmente ao Senhor, Zacarias teve o prazer de desfrutar da bênção de Deus, viu seu filho crescer nos seus braços, nos braços também da sua esposa Isabel, mas por um período ele ficou mudo, não pôde falar com ninguém. Um filho é um feito que pode ser alcançado pelo simples relacionamento conjugal, mas no caso de Zacarias e Isabel, teve que ter aí a intervenção divina, dado as suas limitações. Deus fez com que uma mulher estéril se engravidasse na sua velhice, só para cumprir a sua palavra empenhada de que ele responde o clamor do seu povo, até mesmo quanto a questões humanamente impossíveis.
O casal, que antes era visto e estigmatizado pela sociedade da época como um casal amaldiçoado por Deus, foi reconhecido como abençoados por Deus. Outro exemplo de que para Deus tudo é possível foi a gravidez de Maria, noiva de José, virgem, sem nenhum tipo de contato sexual, mesmo que superficial, com um homem. O caso da gravidez de Maria, do nascimento de Jesus, também ocorreu porque Deus, respondendo orações, uma virgem se engravidou. Me permita explicar. No caso de Zacarias, ele e a sua esposa Isabel pessoalmente haviam orado pedindo a Deus um filho. Já no caso de Maria, ela nunca sequer havia imaginado se engravidar sem ter nenhum contato sexual com o varão, muito menos orado pedindo a Deus que isso ocorresse. Tanto é que Maria disse ao anjo Gabriel: como se fará isto, visto que eu não conheço o varão? Aquele fato a colocaria em uma situação delicadíssima, extremamente delicada. Dentro do conceito social da época e de acordo com a lei mosaica, ela seria acusada de prostituição, adultério ou fornicação e seria apedrejada em praça pública. Era algo inconcebível, fugia da lógica humana, fugia da razão humana, impossível com os recursos naturais da época. Mas por que Deus fez isso? Por que é que Deus colocou Maria naquela situação? Tudo porque a humanidade estava clamando por salvação e Deus simplesmente estava respondendo às orações que eram dirigidas a ele. Independentemente do nível de complexidade do caso que uma pessoa coloque diante de Deus em oração, estando de acordo com a vontade de Deus, ele sempre terá condições em atender. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. No caso da gravidez de Maria, ainda virgem, sem contato sexual com nenhum homem, Deus fez acontecer para responder o anseio de salvação da humanidade. Deus apenas cumpriu a sua palavra empenhada por meio do profeta Isaías, em Isaías capítulo 7, versículo 14, quando ele disse que uma virgem se engravidaria e daria à luz a um filho. Ele empenhou a sua palavra e estava cumprindo a sua palavra empenhada. E antes das coisas acontecerem, antes de Maria se encontrar grávida de Jesus, o anjo Gabriel orientou a jovem para que ela pudesse levar uma gravidez saudável e evitar que a criança tivesse alguma consequência psicológica com algum distúrbio psicológico da mãe enquanto ela estava grávida, dado aquelas condições inesperadas. O anjo Gabriel também falou com José e o orientou a receber Maria por mulher e a preservar virgem até que ela tivesse dado à luz ao filho. E se encarregou também dos detalhes quanto à segurança da criança para que ela não fosse morta a mando do rei Herodes. Acredite, tem pessoas orando, buscando a Deus salvação, livramento, cura de enfermidade. E para responder essas orações, Deus poderá te chamar para cumprir uma importante missão e vai te capacitar para essa missão. Acredite também que, se for necessário para responder à sua oração, Deus poderá levantar alguém que nunca imagina que você exista, mas que será o canal de Deus para abençoar a sua vida. No caso de Zacarias, Deus deixou vários relatos no Antigo Testamento, envolvendo Sara e Abraão, Rebeca e Isaque, Raquel e Jacó, como provas comprobatórias de que situações que podem ser resolvidas de forma natural pelas habilidades humanas, mas que algumas pessoas estão impedidas de conseguir, ele pode reverter a situação, ele move o sobrenatural e leva a pessoa a ter essas conquistas. No caso de Maria, algo que fugiu de quaisquer possibilidades humanas, Deus, através do profetas, ele havia deixado registrado que seria possível e ele faria acontecer. Deus está pronto a reverter quaisquer tipos de esterilidade humana, seja na vida física, seja na vida espiritual. Terras sem fertilidades elas vão produzir, pessoas ineficazes serão capacitadas por Deus e se tornarão capazes. A escassez vai ser revertida em abundância, a doença vai ser curada, as enfermidades serão revertidas por meio da intervenção divina, da intervenção sobrenatural. Coisas inimagináveis podem acontecer.
Continue acreditando na família, continue orando pelas pessoas da sua família, continue orando pela nação que você mora nela, continue orando pela obra missionária, continue orando pelas pessoas que estão nas frentes de trabalho aí, atendendo a pandemia da Covid, trabalhando na área da segurança, na administração pública, na área privada, pessoas que estão desempregadas, continue acreditando, por isso continue orando. Deus vai mover o sobrenatural, o que você precisa, o que a sociedade da nossa época precisa, o que as pessoas precisam, Deus vai fazer, porque para Ele tudo é possível. Deus vai tocar corações, Deus vai levantar pessoas caídas, Deus vai restaurar saúde física e saúde espiritual. Deus vai fazer. E o dia que não for possível, os servos e servas do Senhor continuar habitando o planeta Terra, Ele irá arrebatar a igreja, porque Ele prometeu, Ele empenhou a sua palavra e Ele vai cumprir. Ele vai proteger como um pai protege o filho que o serve. Basta você estar resiliente, servindo ao Senhor, cumprindo a sua missão na terra. Deus vai conduzir a igreja para um local especial. O dia que ela não tiver mais condições de permanecer na terra, Ele vai limpar de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas serão passadas. Console uns aos outros com essas palavras. Mantenha a sua vida devocional diária na presença de Deus. Anima-te, fortalece-te no Senhor e na força do seu poder, porque para Deus tudo é possível. Nesse momento, eleve os seus pensamentos ao trono da graça e eu estarei orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor a tua igreja na face da terra. Eu coloco, Senhor, cada família em que está tendo acesso a essa palavra bíblica pastoral, a essa motivação para ela estar perseverando na tua presença, porque para ti todas as coisas são possíveis. Coloco diante do Senhor a sociedade da nossa época, a nossa nação, a obra missionária, os pastores, as famílias pastorais, as pessoas que estão enfermas, enfermidades físicas, enfermidades na alma. Senhor meu Deus, Tu és o Deus que faz coisas extraordinárias. Aonde nós não conseguimos ir, o Senhor vai. O que nós não podemos fazer, o Senhor faz. E é por isso que eu coloco essa vida, essa família diante do Teu altar em oração, para no Teu nome abençoar, para no Teu nome profetizar vida, profetizar saúde física e saúde espiritual. Conduza a Tua igreja nesse momento de dificuldade, para que ela possa evidenciar que realmente é a Tua igreja e abençoar a sociedade da nossa época. Senhor meu Deus e meu Pai, conduz os Teus servos e as Tuas servas, abençoe a obra missionária, as vidas que estão sendo alcançadas. No nome de Jesus, eu abençoo, no nome de Jesus. Prossiga na paz do Senhor.